Fala, turminha! Muito boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí ao nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí do que aconteceu hoje, né? As movimentações aí do pregão. O pregão hoje foi um pouco travado ali, deu poucas oportunidades. Na verdade, a meu entender, não deu oportunidade, né? Por isso que hoje eu acabei não fazendo nada. Mas teve uma galera que pegou, aproveitou aí a subida, aproveitou alguns trades aí depois na parte da tarde, que eu também não estava online, e andou fazendo alguma coisa. Antes de começar, eu queria já pedir para você que está sempre acompanhando a gente, não se esquecer de deixar o like, curtir o canal, porque ele ajuda muito para que a gente tenha aí, atinja mais pessoas e com isso o vídeo possa ajudar mais pessoas, tá? Queria também avisar para vocês ficarem atentos na descrição. Quem ainda não está com o nome na lista, coloque o nome na lista no nosso treinamento, que vai ter a nossa próxima turma agora em agosto, tá? Fiquem ligados, pois apenas quem está com o nome na lista é que recebe via WhatsApp as informações de quando abre vaga e quando tem matrícula, tá, turma? Como vocês já sabem, o treinamento é barato, só que ele tem uma turma limitada e a fila de espera e a galera que está querendo fazer é bem maior que isso. Então, deixa o nome na lista e fica atento ao teu WhatsApp, que é tudo por lá a comunicação de quando tem matrícula do treinamento. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá para o nosso estudo de hoje. O que a gente tem aqui? Depois no final do vídeo, inclusive, eu quero deixar mais uma dica, porque assim, ó, eu tô quase todo dia falando sobre estrutura e liquidez, e todo mundo insiste em olhar só order block, tá? Eu quero que vocês entendam de uma vez por todas o que acontece no gráfico, para que vocês possam entender um pouco da lógica do mercado, para talvez tentar clarear um pouco mais as ideias, combinado? Então vamos lá. O que a gente tinha no gráfico aqui? Nós temos essa região aqui, que é a região que está valendo ainda da última alta, né? Onde a gente tem aqui a nossa zona, a zona maior aqui de Premium e Discount, né? Desse lado aqui, ok? Eu só vou corrigir aqui para vocês, para a gente inverter aqui, para a gente ter noção. Então, qual que é a principal região compradora do índice? É aqui, tá? Como vocês podem ver, o preço chegou nos 50% e voltou. O que isso significa? Que ele já acabou o pullback e vai voltar a cair? Não. Não, porque a onda de impulsão válida é essa daqui, tá? Então, nada mais está fazendo aqui do que buscar liquidez para tentar dar continuidade no movimento. Se ele vai conseguir romper esse fundo aqui, a gente não sabe. O que a gente sabe? Que tem uma liquidez extremamente gigantesca aqui nessa região, tá? Então, isso é um ponto de atenção. E também eu tenho uma zona extremamente compradora aqui nessa região. Porém, como a gente sempre fala, o que manda no mercado é oferta e demanda. Então vai depender de qual lado que está querendo comprar e qual que é o que está querendo vender. E hoje, quem prestou atenção no que a gente estava fazendo e observou, a gente tinha aqui uma região dos 60 minutos, onde ele ficou travado nos 50% dela, que foi uma região que teve um volume extremamente alto, né? E aqui hoje nós tivemos essa impulsão compradora. Então aqui a gente teve a força vendedora atuando e a força compradora atuando. E o que aconteceu? Aconteceu aquilo que eu falei para vocês, que essa região aqui era uma região muito importante e o preço ficou travado dentro dela, porque os vendedores empurravam para baixo e os compradores defendiam a posição deles comprada, né? Então aí o preço ficou trabalhando dentro dessa região por conta disso. E aí o que a gente tem que prestar atenção agora? Agora nós estamos num ponto onde é esse range aqui que vai determinar o que a gente vai, para que lado o preço vai. Porque como vocês percebem aí, ó, o preço ele está travado dentro dessa região, né? Desse topo e desse fundo aqui. O preço ficou travado nessa zona aqui, tá? Então agora, para o pregão de amanhã, vocês têm que prestar atenção nisso. Em que região, qual é o lado que o preço
pretende que o preço ganha, né? Acaba ganhando força. Então tomem muito cuidado em relação a isso, porque aí que vai determinar quais são os pontos que a gente vai estar trabalhando. Quando a gente traz para os 5 minutos, o que fica em caráter aqui de observação? Primeiro, essa região aqui, tá? Por que essa região aqui? Porque todos vocês sabem que foi esse cara aqui, ó, que rejeitou o movimento, tá? Depois ficou toda essa turma aqui tentando brigar, fazer o preço subir e acabou tendo esse stop acionado que desencadeou esse movimento. Então, essa região aqui é uma região importante. E depois a gente tem a região desse order block aqui da extremidade. Então, na parte de cima, o movimento não muda, tá? O que muda é na parte de baixo, que agora a gente tem aqui esse movimento de subida e, dependendo da região que o preço abre amanhã, a gente pode ter aí algumas movimentações, tá? O que tem que estar atento a esse movimento aqui, ó? Vamos trazer de novo para o 15 minutos, né? Percebam que quando a gente coloca no 15 minutos, o que o preço está fazendo? Olha os caixotes que ele faz. Aqui, aqui, aqui e aqui de novo, né? Ou seja, olha as regiões de interesse do preço. Essa e essa, tá? A gente consegue se basear mais ou menos pelo que está acontecendo. E como a gente pode observar, o movimento ele ainda é de pullback, porque ele fez esse choque aqui, quebrou outra estrutura aqui, e agora ele está fazendo um pullback desse movimento, com regiões vendedoras aqui. Então, até que ele chegue aqui em cima, ele ainda tem um movimento de baixa para cumprir. Se ele vai ter força para chegar aqui no fundo, a gente não sabe, mas ele pode, inclusive, fazer esse movimento aqui, vir aqui e aí ter força, não ter força vendedora para romper, pegar essa liquidez e voltar a subir. Então, tudo isso vai depender da análise que a gente vai ter para o pregão de amanhã. O que a gente tem de observação nisso? Primeiro, aqui é a nossa zona de oferta e aqui embaixo é a nossa zona de demanda, tá? Então, essa atenção é que vocês precisam estar atentos. Inclusive, cuidando essa zona desse imbalance aqui do 15, tá? Que ele pode justamente fazer isso aqui para depois pegar a liquidez lá em cima e descer. Fazer o famoso sweep dos dois lados, tá? Que a gente chama de sweep de liquidez nas duas pontas. Então, fiquem atentos a isso. Aqui, ó, se a gente pegar para a gente analisar essa região aqui só, para a gente se balizar para marcações no curto espaço de tempo, né? A gente tem esse movimento aqui, ó. Deixa eu só inverter isso aqui, porque o vermelho fica para cima, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Nós temos a região compradora, a região de demanda aqui. Se a gente levar em consideração esse ponto aqui, né? Digamos que isso aqui foi um sweep e o fundo válido é isso, a gente tem esse order block aqui na região dos 50%, que você pode ficar atento, tá? Por que pode ficar atento? Porque esse cara aqui jogou o volume para cima e ele segurou, ou seja, aqui é o ponto que pode segurar esse preço, então ele pode fazer isso aqui para continuar a busca pela parte de cima do nosso preço, então fiquem atentos quanto a isso. Eu até vou deixar marcado esse order block aqui como ponto de atenção, tá? Só que dessa vez eu não vou deixar marcado em verde para as pessoas não confundirem. Eu vou deixar ele laranjinho aqui para vocês entenderem que o laranja é alerta para essa região, tá? Só que tem que eu sempre falo, tomem cuidado com essas zonas de gap, por mais que sejam zonas que aqui não teve interesse em negociação. Quem acompanhou o leilão hoje percebeu que o preço não saiu dessa região aqui, ó, tá? Então teve rejeição dessa parte e foi o que essa subida aqui mostrou.
Então, tem que ter muita atenção a isso, tá? Então, assim, na nossa leitura, esses são os pontos a serem observados. Melhor coisa a se fazer amanhã é aguardar o preço, nos mostrar o caminho dele e não tentar adivinhar, tá? Porque ele está numa zona extremamente disputada. Hoje, quem estava acompanhando o Telegram lá viu, né? Nós tínhamos um movimento de bilhões de reais aqui nesse canto e assim, foi gasto quase a mesma quantidade de dinheiro. Esse movimento aqui desceu e foi gasto quase a mesma coisa aqui para tentar subir e não conseguiram tirar o preço do lugar. Então, isso significa a região importante que é essa zona. Então, por isso, prestem atenção nisso, tá, turma? Então, essas marcações aí que eu vou deixar para amanhã. E aqui a gente tem essa aqui que a gente tem que ter atenção. Liquidity Pool, a nossa piscina de liquidez. E se por um acaso vai que o preço vem aqui, ela pode ser responsável por capturar a liquidez e trazer o preço até o order block, até a zona de ouro que a gente fala, né? Então, esses pontos aí são importantes, tá? Mas aqui sempre fiquem atentos a essa região aqui, a essa caixa que foi criada aqui, que é nela, o rompimento dela pode dizer muita coisa em relação ao que esperar para o pregão, beleza? Doleta, vamos falar da doleta. O dólar ele acabou abrindo aqui fazendo sweep, desceu a 20 pontos aqui, teve até gente que pegou esse trade, e aí o movimento que ele fez é o seguinte, ele já tinha rejeitado essa região aqui, aí ele veio justamente fechar essa zona aqui de sweep para voltar a subir. Tá, e depois ele chegou lá naquele order block que a gente tinha marcado e acabou dando outra venda aí na parte da tarde, mas uma venda já mais brigada, uma venda um pouco mais complicada, mas mesmo assim foi uma venda muito produtiva, né? Porque se vocês pegarem a entrada no 50% do candle de 5 minutos, ele deu uma venda aí com stop de 5 pontos e pegou um alvo de 27, né? Que o alvo possível era esse imbalance aqui, esse 50% do imbalance. Ou se você trouxesse para os 5 minutos, ia ver que realmente o ponto de alvo era essa zona aqui, que era justamente esse candle vermelho, que era a defesa de posição compradora, tá? Então, mas de qualquer forma foi um belo de um trade que pagou aí mais de 5 para 1 para a turma que opera o dólar, beleza? E aí o que a gente tem para amanhã? Para amanhã a gente mantém essa marcação aqui de baixo, porque ela continua sendo válida, né? Para todo efeito. Aqui na parte de cima a gente já tem esse cara aqui, já foi, né? Esse daqui também. Então essa região aqui já foi mitigada. Ela deixou uma nova zona aqui, tá? Que ainda não foi, digamos assim, ela é uma região de extremidade, tá, turma? Então, assim, prestem atenção nisso, porque às vezes vocês podem achar que é venda e ela seria só uma região de extremidade, porque o preço, o dólar agora, ele quebrou a estrutura, ele fez o choque aqui, ó, lembra que eu mostrei para vocês? Aqui, ó. Eu tinha deixado marcado o choque e foi o que ele fez hoje. Ele fez o choque, então tem que esperar o quê? As regiões de demanda para ver possíveis possibilidades compradoras, né? E o order block para ser validado. Agora o que a gente busca? A gente busca pelo order block comprador na parte de baixo, ok? Então aqui o que a gente tem no 15 minutos? A gente tem aqui, ó, essa região de extremidade, tá? Que eu vou deixar marcado aqui, ok? E é um ponto a se observar, tá? Deixa eu só alterar aqui, OBC15, tá? A gente tem aqui a extremidade, também são... Deixa eu só tirar isso aqui.
né? Porque o order block do 15 minutos está aqui. E aqui a gente tem esse gap aqui, esse vácuo aqui. E também tem que ter atenção, tá? Aqui como um imbalance, digamos assim, né? Então, isso aqui é uma zona também para vocês terem atenção. Por quê? Porque a gente tem esse aqui, ó. É defesa dessa subida aqui, ok? Tá? Então, isso aqui é um ponto importante para vocês estarem prestando atenção. Beleza? E aqui para cima, depois daqui, a gente tem essa região aqui. Ó. Que aqui nós temos um outro imbalance aqui bem forte, que também pode ser tratado como alvo, tá, galera? Então prestem muita atenção a isso. E uma coisa que é importante dizer é, o preço ele está em queda, tá? Mas aqui ele acabou de nos mostrar o que nesse movimento? Que esse cara aqui terminou. Porque percebam que até então, ó, ele vem fazendo movimentos de topos e fundos. E agora ele fez o choque, tá? Então agora ele pode ser que ele venha buscar essas regiões de extremidade, beleza? Então isso que é importante vocês entenderem nesse processo do preço, aonde são as regiões que vocês podem esperar por movimentações do preço, ok? Inclusive aqui eu diria que eu vou deixar marcado até esse ponto aqui, ó, como sendo um ponto importante para estar pensando em compras, tá? Porque aqui eu tenho essa região de extrema liquidez e um order block logo abaixo. Então, esse ponto aí, ele é mais interessante. E aí, o que a gente pode pensar depois é nessa extremidade aqui, ó. Tá? Então, eu tenho essa zona aí, que é um order block do 15, e eu tenho esse carinha aqui, ó, perto, como sendo um order block do 5. Tá? Então, as regiões, elas são essas aí. E aquilo que eu falo para vocês, a questão aí é entender a movimentação do preço para tomada de decisão, tá? Então, isso que a gente tem aí no nosso dólar para o dia de amanhã, beleza? Então, bora falar um pouquinho aqui rapidão para a gente finalizar o nosso vídeo, falar de estrutura, tá? Que eu vejo ainda muitas pessoas tendo dúvida, eu já expliquei isso várias vezes, só que eu quero tentar ver se vocês conseguem entender de uma vez por todas. Principalmente o que é a entrada de risco, o que é a entrada de confirmação, e parará. Isso ainda se tem muita dúvida, tá? Então, o que a gente sempre fala, tá, turma? Deixa eu só tirar aqui que é mais fácil. Se eu tenho um movimento fazendo isso aqui, tá? O movimento está fazendo quebra, está fazendo pivô, né? Está fazendo boss e me deixa order block aqui nessa região, tá? Quando o preço volta, eu não tenho entrada de risco. Isso aqui é uma entrada confirmada. Por que é uma entrada confirmada? Porque é uma entrada a favor da tendência, o preço renovou a estrutura, veio na região de demanda e me deu entrada, tá? Então, só que isso as pessoas confundem muito. O que é order block e o que é entrada de risco e o que não é entrada de risco. Entrada de risco, o que a gente considera entrada de risco? Quando o preço vem fazendo isso aqui, e você tenta entrar aqui achando que aqui é o topo para pegar ele na volta. Isso é uma entrada de risco, né? E aí, isso passa pelo que a gente sempre fala na questão de alvo, certo? Então, assim, o que vocês têm que entender aqui? Lembra que eu falei para vocês, ó, aplicando isso no gráfico real. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem alvo aqui, porque eu tenho muito dinheiro preso aqui, tá? Então, assim, todo mundo que vende aqui, vocês acham que ele está satisfeito em realizar a posição aqui ou ele quer buscar a extremidade? Tá? Ele sempre vai querer extremo a extremo. Ele não vai querer parar no meio do caminho, a não ser que a tendência seja muito forte. Então eu vejo às vezes as pessoas, que eu digo a miopia operacional,
que infelizmente acontece não por culpa de vocês, mas por culpa do que ensinam, né? Principalmente a gente estava conversando hoje, inclusive, sobre isso na live, que quase todas as lives o pessoal tá só olhando o candle, só olhando o que está acontecendo, e ninguém está operando, ninguém está explicando ou entendendo o contexto do preço. Só olha 4, 5 candles na tela e tenta operar dentro do candle. O que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte. O meu movimento em curso é esse cara aqui, tá? Porque ele quebrou a estrutura, fez o choque aqui, tá? Ele teve a mudança de característica do preço no time frame maior. Eu vou marcar mais ou menos aqui, tá? Então eu tive a mudança de característica do preço. Se eu tenho a mudança de característica do preço, o que é que estão me dizendo? O vendedor está no controle. Para que o vendedor perca o controle, o que esse preço precisa fazer? Romper essa região aqui, tá? Para mostrar que o comprador tomou posse de novo e ele vai dar continuidade. Então, esse é o movimento que tem que ser feito. Enquanto o preço estiver abaixo desse topo, dentro desse range, qual que é a minha expectativa? Quanto mais ele subir, melhor é para vender. Isso significa que, se você está comprando aqui, você tem que estar ciente que você está comprando contra a tendência. E o teu alvo ele pode ser aqui, o teu alvo pode ser aqui, o teu alvo pode ser aqui, o teu alvo pode ser aqui. Porque você está comprando um movimento de pullback, tá? Isso é importante saber. E quando você compra um movimento de pullback, tendo consciência disso, quando o preço chega numa região dessa, você não vai esperar a confirmação, porque a confirmação é isso aqui, ó. É esse movimento. O preço chegou aqui na região, bateu no order block, é venda. Isso é uma venda, é uma compra, é uma venda confirmada, porque está confirmada pelo choque validado e o preço chegando numa zona de oferta. Zona vendedora. Isso é um trade validado. Se ele voltar aqui, e aí o que vai acontecer? Se por um acaso ele chegar aqui, passar direto e te estopar, é porque o mercado virou. Mas segundo o operacional, isso aqui é uma região validada de oferta, ou seja, o preço chegou aqui, é venda. Não tem que ficar esperando o choque, ficar esperando o padrão de candle, ficar esperando... Claro, se você é mais conservador, quando o preço chegar aqui, se ele não couber no... O que eu sempre falo para a turma é o seguinte: se o preço chegar aqui nessa região do gap, você vê que vai colocar a tua ordem no 50% do gap. Qual que está o tamanho do stop? O stop está em 155 pontos para te buscar 1.200 ou 800 pontos. Se esse stop aqui está dentro do teu gerenciamento, como está vendo aqui, ó, está dentro do gerenciamento, é entrar nele. Você não tem que esperar 1 minuto virar quando chegar lá para fazer a operação. É o que aconteceu aqui, ó, que teve bastante gente que pegou essa venda aqui, ó. Claro, uma venda arriscada era porque você tinha um primeiro movimento aqui perto dos 50%, que ele justamente violou. E aí você tem mais duas regiões vendedoras aqui em cima. Então, se você está com receio de arriscar, espere pelas regiões de extremidade, não vá nas regiões mais de meio de caminho. Mas o que é importante vocês saberem é, se o preço está subindo aqui, e você vai vender aqui, isso não é contra a tendência, é a favor. A tendência que está em vigor é essa aqui. A macro ainda é de alta, mas nós estamos operando o pullback. Então, o pullback está me dizendo que essa tendência ainda é de baixa. Ele teve rejeição aqui? Teve, só que eu não tive um choque ainda, porque nós tivemos essa movimentação aqui no meio, deixa eu só tirar. Nós tivemos essa movimentação aqui no meio, mas isso aqui não é um pullback saudável, lembra, de 50%. Isso aqui é considerado como um movimento único. Então, se isso é um movimento único,
tudo isso que está acontecendo aqui dentro desse range é captura de liquidez, tá? É movimentação, é estrutura interna do preço. Então vocês têm que atentar a isso, tá? O mercado ele só passa a ser comprador de novo se ele vier e romper esse topo, ou se ele voltar aqui e não tiver força para romper esse fundo. Se ele voltar aqui e não tiver força e virar de novo, aí você tem a compra confirmada. Então, para o mercado ser comprador, ou ele rompe aqui, ou ele me dá compra aqui, sem perder o fundo. Enquanto ele não fizer isso, quanto mais ele subir, eu vou querer vender. Entenderam o conceito? Agora, Emerson, mas como que eu vou saber? Vocês têm que entender a estrutura. É isso que eu sempre falo, entender a estrutura do mercado, né? Uma coisa é entrar na frente do trem, né? Por exemplo, é aqui, ó, quando a gente tem essa movimentação aqui, por exemplo, ó, o preço fez o que aqui, ó? O preço não conseguiu romper fundo, fez fundo duplo e quebrou a estrutura com força, chegar aqui, mas eu tenho order block, eu vou vender. Até deu uma vendinha aqui, se você for parar para analisar. Mas em movimento nenhum ele quebrou o fundo e ele só deu continuidade. Isso é entrar na frente do trem, tá? Por quê? Porque se esse fundo aqui foi forte, com certeza esse topo aqui vai ser fraco e essa liquidez ela vai ser usada para o preço ir lá para cima. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido mais uma vez sobre a estrutura e a importância de compreender isso, porque isso é a coisa mais importante que tem no preço. Esqueçam ficar olhando order block, boss e choque. Se vocês não entenderem a estrutura, não começar a marcar o choque e o boss aonde está acontecendo a estrutura, não adianta nada marcar order block, porque você não vai saber o que é order block de operar e você não vai saber o que é order block de alvo. Beleza? Então era isso, turminha. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo, de mais essa aulinha deixada aqui no final. Dê valor ao vídeo, ao nosso canal, se inscreva aí, compartilhe esse vídeo. Se quiser se tornar membro, também ajuda com o canal. Fiquem à vontade, porque o nosso intuito aqui é ajudar cada vez mais, tá? Tenham todos uma excelente noite, um bom descanso e um ótimo pregão amanhã.